E cuidado, tem muita gente que defende essa bobagem. Muita gente usa desse princípio para vender curso. Eles fingem que eles descobriram algo que ninguém viu. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e estou cansado de ver gente querendo enganar. E o que eu vou mostrar hoje para vocês é mais uma das maneiras que muita gente usa para enganar. E o nome dela é princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto, que também é conhecido como regra do 80/20 fala? É um fenômeno que afirma que 80% dos resultados eles são gerados por 20% das causas. Então, o economista italiano Vilfredo Pareto descobriu que 80% das terras da Itália pertenciam a apenas 20% da população. Depois ele foi para as plantas do jardim e descobriu que 20% das plantas produziam 80% dos frutos. E assim por diante. E essa correlação foi verificada em várias situações. E muita gente pega esse princípio e quer aplicar em concursos. E se você for ler, até quem criou isso daqui, apesar que isso daí não é nem uníssono aqui, né? Quem criou isso daí, que esse princípio ele não pode ser aplicado em todas as áreas. E daí ele fala assim, não, aplica o princípio do 80/20 no concurso público, que dá certo. Então, ele quer dizer o seguinte, não, você pega um edital, você vai estudar só 20% dele e vai conseguir 80% da nota. A pessoa ela acha que descobriu o santo graal, que descobriu o pulo do gato. Que todo mundo que está estudando, muita gente estudando há 1, 2, 3 anos, não percebeu que, na verdade, a pessoa que monta a prova, ele é burro pra caramba, ele pega só 20% do digital, o resto ele joga fora e você consegue a nota só naquilo. Só algumas pessoas perceberam isso. Cara, isso não dá certo, não dá certo. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu vou trazer, assim, exemplos simples, porque essas pessoas que falam, e eu vi alguns vídeos, elas não mostram. Elas não mostram que o princípio funciona. Eles só falam, não, o princípio do 80/20, você vai ver e tal, eles ficam prometendo e não mostram. Eu tenho vários estudos, aliás, eu comecei muito meu trabalho aqui acompanhando concursos, fazendo esse tipo de análise, pegando prova e ficar analisando o percentual. E é importante você ver tendências. Mas uma coisa é você entender tendências, estatísticas, entender que a chance de cair em determinados assuntos é maior. Outra coisa é você dizer que você tem que estudar só um pouquinho do edital e que aquilo vai corresponder a 80% da sua nota. Isso é mentira. Isso é querer enganar, querer criar um atalho para as pessoas que não existe. O que funciona? Funciona você realmente estudar todo o edital, você, claro, dar ênfases, você se preparar, você fazer simulados. Aliás, falando em simulado, é muito importante que você teste o teu conhecimento por meio de simulados como o simulado do Projeto Caveira. O Projeto Caveira criou o Caveira Pass, uma assinatura anual que vai muito além dos já conhecidos simulados do Projeto Caveira. É uma verdadeira revolução na sua maneira de estudar. São mais de 920 simulados, mais de 90 turmas, tudo isso para você poder acessar de maneira ilimitada em até 1 ano a partir da sua assinatura. Além disso, você tem um sistema de questões totalmente voltado para a área policial. São mais de 45 mil questões, a maioria comentada por professores especializados e boa parte das questões inéditas. E conheça também o Caveira Cards, um sistema de memorização para você lembrar tudo até a data da sua prova. São mais de 10 mil cards feitos por professores e você mesmo pode criar seus flashcards. Um sistema que usa a revisão espaçada, trazendo as informações no momento certo para você não esquecer. E desfrute de mentorias quinzenais realizadas por professores especializados. Além disso, você conta com um assistente virtual que usa a inteligência artificial para dar dicas da sua performance, um sistema de conquistas e um painel tático para você entender os seus resultados e evoluir. E para quem comprar agora, vai ganhar alguns brindes, uma bandeira, 2 posters e uma cartela de adesivos. E o frete vai ficar por nossa conta. Você também pode acessar as turmas isoladas do Projeto Caveira. E não se esqueça que escrevendo volts no cupom, você vai ganhar aí um desconto bem legal no Caveira Pass. Te espero lá. Então, vamos mostrar para vocês o que seria
a maneira interessante de você estudar para o concurso e o que é a maneira errada, essa maneira aqui do princípio de Pareto. Vamos lá, então. Então, eu estou aqui com a prova. Algumas questões, acho que faltou 2 questões aqui, que eram questões de leis específicas da PRF, mas aqui é a prova de direito administrativo. Tá? E aqui, em vermelho, são o que caiu de assunto de cada questão. Então, caiu controle administrativo. Para você que conhece de concurso, sabe que controle é algo que dificilmente cai. Organização administrativa, que é algo bem comum de cair. Licitação, que é algo difícil de cair em área policial. Poderes administrativos, que é mais comum de cair. O último está errado, tá? É regime jurídico administrativo, tá? São princípios da administração e no edital está com o regime jurídico administrativo. Veja, caiu uma questão de cada um. Não tem esse negócio de 20%. Veja, o edital tem 8 pontos, salvo engano. O edital da PRF, ele vai ter 8 pontos. Então não é... A Sebrasp, ela tenta colocar uma questão de cada assunto, às vezes ela coloca 2 questões de cada assunto. E se você pegar uma análise aqui, isso aqui é uma análise que eu fiz, quem faz meu curso recebe essa análise, ela é importante, veja, eu não estou falando que não é importante você verificar as estatísticas do que mais cai. O que mais caiu? Regime disciplinar, a Lei 8.112 é o que mais caiu. Não tem nenhuma questão da 8.112 na última prova, nenhuma. Responsabilidade civil do Estado, caiu? Não caiu. Princípios, caiu? Caiu, teve uma questão de princípio. Então veja, já as 2 primeiras que mais caem não estavam na última prova. Poder polícia caiu? Caiu e cai bastante, então estava ali no concurso. Então aqui a gente vê uma coisa, é muito complicado você ficar apostando todas as suas fichas no que mais cai, porque as bancas as surpreendem. A pessoa, o elaborador da prova, o cara é inteligente, o cara não vai pegar e vai ficar colocando sempre as mesmas coisas. Às vezes ele vai numa coisa que nunca cai. Licitação não tinha caído nos últimos concursos, caiu agora. E às vezes ele não vai naquilo que sempre cai. Por 8.112 é algo que eu apostava que cairia nessa prova. Porque sempre tinha uma questão e outra, não teve nenhuma na última prova. Então veja como é importante, claro, você entender as tendências, e as tendências acontecem mesmo. Por exemplo, artigo 5º, né, da Constituição. Normalmente cai nas provas, porque ele é muito grande, né? Tem vários dispositivos, ele é muito importante e normalmente o constitucional cai. Então, você tem que saber disso para você apostar e estudar mais esses pontos que tem mais chance de cair. Mas não é você não estudar, como esse pessoal defende. E cuidado, tem muita gente que defende essa bobagem. Muita gente usa desse princípio para vender curso. Claro, todo mundo está querendo vender, mas eles fingem que eles descobriram algo que ninguém viu. Nossa, o pessoal estuda, faz um monte de prova, se prepara, minhas pesquisas estão aí, o pessoal faz 10.000 questões e eles são gênios e descobriram a lógica por trás das provas e que você não precisa estudar. E que o examinador, que é bem burro, ele não vê isso, ele simplesmente só pega ali 2 pontos e o resto não usa. Uma bobagem gigantesca que você vê isso daí. E veja, não é só da PRF, né? Teve uma prova que me marcou muito, eu até tenho essa prova aqui, que é a prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro para o cargo de inspetor. Foi 2022 essa prova. E aqui, se você olhar a prova, tem várias questões, eu classifiquei todas as questões, eu estudei bem essa prova, tá? Tem várias questões que elas são de ordem social, que é um assunto que às vezes nem cai em concurso. Ordem social, aqui ó, ordem social também. Então, várias questões você vai ver de ordem social. E o artigo 5º, cadê? Caiu muito pouco. Veja, muito pouco. Ó, mais uma questão de ordem social. Então, ele pegou um assunto que cai muito pouco e caiu muito nessa prova. É um risco que você corre. Claro, é importante você entender as tendências, mas cuidado com essa conversa de 80-20, lei de Pareto. Isso não acontece. Basta você examinar qualquer prova, você vai ver que isso não ocorre. Estude com base no que mais cai, mas só dê mais importância àquilo que mais cai. Não deixe de estudar mesmo aquilo que tem pouca chance de cair, porque é bem aquilo que pode aparecer na tua prova. O que você acha de tudo isso daí, de toda essa conversa, no princípio de Pareto? Deixa aqui nos comentários e
Bora estudar, pessoal!